Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverenda irmã, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Já estamos assim na metade deste tempo tão importante para a nossa vida. E os textos da Sagrada Escritura que nós escutamos nesta Santa Missa continuam dizendo para cada um de nós como nós alcançamos a santidade, como nós devemos viver assim, para alcançarmos esta grande vocação que Deus colocou para cada um de nós. Na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios vai nos dizer que não deve estar em nossa boca palavras torpes, palavras indecentes, xingamentos, palavrões, que estas coisas nem se mencionam no meio de um cristão da nossa vida. Não convém a santos. Podemos dizer em outras palavras, não convém àqueles que buscam a santidade. E fala-nos também, outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós que fomos batizados, meus amados irmãos, devemos andar como tais, andar debaixo da luz do Senhor, andarmos como filhos da luz, como filhos de Deus, buscarmos assim a nossa santificação. E no Evangelho nós escutamos esta cura que Nosso Senhor realiza neste homem que estava possesso de um demônio, que era mudo, e outros evangelistas vão dizer que também era cego e surdo. E nós vemos aquilo que nos atrapalha nós alcançarmos a nossa santificação. Estarmos cegos para os perigos deste mundo. Quantas vezes, meus amados irmãos, o demônio faz isto conosco? Como tapa os nossos olhos para que não enxerguemos os perigos e assim nos coloquemos nessas ocasiões de pecado. Tapa os nossos olhos, assim nos tornando cegos para aquilo que nós devemos fazer e devemos praticar para alcançarmos a nossa santificação. Tapa assim os nossos ouvidos para que nós não escutemos a palavra de Deus. E quantas vezes nós vemos na nossa vida que nós, embora escutamos as leituras da Santa Missa, as pregações, talvez uma leitura que nós fazemos, nós fechamos os nossos ouvidos para que esta palavra não incomode o nosso coração. Porque, meus amados irmãos, se não estamos caminhando de acordo com o que Deus quer para a nossa vida, e nós temos consciência disto, quando nós estamos no caminho errado, a nossa consciência nos acusa, e isso é a voz de Deus na nossa consciência, é Deus falando conosco para mudarmos de vida. E isso nos incomoda quando nós escutamos o contrário do qual nós estamos vivendo. E é importante que isto esteja presente na nossa vida, que realmente esta palavra nos incomode, para que assim nós possamos dar o passo adiante para buscarmos a nossa santificação. E quantas vezes o demônio fecha assim os nossos ouvidos, para que nós deixemos para depois a nossa busca da santidade, a nossa busca de proximidade com o nosso Senhor, para continuarmos a nossa vida de pecados, de infidelidades a Deus, de imperfeições, de vícios, deixamos sempre para depois. E quantas vezes, meus amados irmãos, o demônio nos torna mudos. Nós não rezamos mais, não temos um tempo para dedicarmos a nosso Senhor, na nossa vida espiritual em particular, e também como família, como comunidade, nós não rezamos mais. Talvez, muitas vezes só rezamos, são coisas meramente palavras que saem da nossa boca, mas sem profundidade no nosso coração. Este demônio mudo, que também nos emudece para não rezarmos, porque ele sabe o valor da oração na nossa vida. Se rezar é conversar com Deus, rezar é ter Deus dentro de cada um de nós, é trazer Deus para dentro de nós e assim, com a graça de Deus, mudarmos de vida. Muitas vezes nos torna mudos com relação à nossa fé, no meio, talvez, de uma conversa onde
está uma conversa ruim, talvez entre os nossos amigos, no nosso trabalho, uma conversa indecente e imoral, fecha a nossa boca por vergonha da nossa fé, para assim não sermos denegridos pelo nosso próximo, ou sermos motivos de chacotas do nosso amigo, do nosso próximo. Assim negamos a nossa fé para sermos assim bem vistos pelos outros. O demônio que emudece também com relação à nossa fé. E também, meus amados irmãos, e quantas vezes pode emudecer-nos com relação à confissão dos nossos pecados. O demônio, meus amados irmãos, ele age conosco no momento da tentação, da sugestão para o pecado. Ele vai tirar da nossa frente, do nosso pensamento, o céu que nós devemos alcançar, o Deus que nós devemos amar, os mandamentos que nós devemos observar. E depois que nós caímos no pecado, Ele coloca em cada um de nós a vergonha de ter cometido o pecado. E esta vergonha que muitas vezes nos impede de aproximarmos da confissão, e já podemos também fazermos uma pergunta a cada um de nós: quanto tempo eu estou sem me confessar? Se estou há muito tempo, por quê? Talvez esta vergonha de me aproximar do confessionário, ou talvez pela malícia da minha vida, de tantos pecados que eu já cometi, eu não quero sair desta vida. Eu quero sim me converter, mas não agora. Eu quero mais para frente, eu quero aproveitar, eu quero curtir a vida como o mundo nos prega. E quantas vezes nós somos levados pelo mundo? Continuamos em nossos pecados, em nossos vícios, em nossas infidelidades e ingratidões a nosso Senhor, assim ofendendo, traindo, negando a Cristo que deu a sua vida por cada um de nós, abusando assim da sua misericórdia, em vista de um futuro para nós nos convertermos e mudarmos de vida. E se não conseguimos, meus amados irmãos, e se a morte vier repentina para a nossa vida, não ter aquele tempo para nós mudarmos de vida. Enquanto estamos aqui neste mundo, temos tempo, enquanto vamos à igreja e escutamos a palavra de Deus, como eu disse, que incomoda o nosso ser se estamos num caminho errado, é este tempo, é Deus nos concedendo a graça, Deus passando em nossa vida para tocar o nosso coração e pedir de nós uma mudança de vida, uma mudança de proceder. Não podemos no fim da nossa vida dizer que Deus não foi misericordioso conosco. Deus é misericórdia enquanto nós estamos aqui neste mundo. Em cada minuto que nós vivemos, em cada dia que nós estamos aqui existindo, Deus está concedendo a sua misericórdia um tempo de mudarmos de vida. Que nós possamos aproveitar, meus amados irmãos. Muitas vezes, como eu disse, o demônio então nos emudece para nós não nos confessarmos. E talvez pode acontecer conosco de talvez nos aproximarmos do confessionário sim, mas neste momento sagrado, dali de receber o perdão de Deus, eu com vergonha do que o sacerdote irá dizer, irá falar pelo pecado que eu cometi, eu escondo o pecado. É o demônio agindo, meus amados irmãos, para cometermos mais um pecado. Nós não somos perdoados e cometemos ainda mais um pecado, que é o sacrilégio. De modo que eu tenho a obrigação de uma próxima confissão, de me confessar novamente todos esses pecados que eu confessei neste dia que eu escondi um pecado, até este momento de que eu estou fazendo esta próxima confissão, essa confissão verdadeira e sincera. Conta-se uma história, meus amados irmãos, para fazer-nos refletir, uma história verdadeira, que uma jovem, muito piedosa, muito devota, rezava todos os dias, assistia às santas missas, confessava e comungava com frequência, era tida pelas outras pessoas como um grande exemplo. Um certo dia ela comete um pecado contra a castidade. E ao se aproximar do confessionário, ela, por vergonha do sacerdote, do que o sacerdote iria dizer, ela esconde este pecado. E dali em diante na sua vida, suas confissões todas foram sacrílegas, nunca ela teve coragem de confessar este pecado.
confissões e comunhões sacrílegas. Confissões em cima de confissões, comunhões em cima de comunhões sacrílegas. Assim ofendendo cada vez mais a nosso Senhor. E ela vai para o convento, ali em busca, talvez, de reparar os seus pecados passados e talvez com o pensamento de que vai conseguir se confessar. E ali na sua frequência diária, no seu cumprimento do dever no convento, tida assim como exemplo para as outras irmãs, novamente ela tem vergonha de se confessar. Ela é escolhida para a Madre Superiora do convento e agora que o demônio vai agir mais, talvez com as sugestões, como eu sendo madre, escolhida como madre, eu vou me confessar de um pecado que eu escondi lá na minha juventude, que até hoje não tive coragem, e estou em pecado até o dia de hoje. E assim ela vai levando a sua vida. Até que chega o momento final da sua vida, já no leito de morte, ela tem o pensamento, agora eu vou me confessar deste pecado. E quando o padre começa a atender a sua confissão, mais uma vez, ela esconde o pecado. Com o pensamento, o que o padre vai achar de mim? Eu, como madre, no fim da minha vida, escondi este pecado desde a minha juventude. Fiz tantas confissões sacrílegas, tantas comunhões sacrílegas, a minha vivência para as outras pessoas era totalmente exterior. No exterior, sim, eu era uma santa, mas interiormente uma condenada. E assim ela esconde este pecado e morre neste pecado. E no momento do velório, as irmãs ali em volta do caixão, rezando, aquele cadáver se levanta e vai dizer, pare, não rezem mais por mim. As suas orações não valem nada mais para mim. Eu estou condenada, eu estou no inferno. Porque desde a minha juventude, eu escondi um pecado que eu não tive coragem de confessar até o final da minha vida. Agora eu estou condenada. E meus amados irmãos, é para refletirmos. O demônio faz isso conosco, para escondermos este pecado e carregamos este peso, esta culpa até o final da nossa vida. Talvez vindo os pensamentos quando vamos nos confessar novamente, agora eu vou me confessar e eu não tenho coragem novamente. Mais uma vez uma confissão sacrílega, mais outra vez uma confissão sacrílega e vamos comungando deste modo. Talvez pensando que vamos nos converter no último momento, eu vou conseguir me confessar. Cuidado, meus amados irmãos, com isto. Nunca termos medo de nos aproximar do confessionário e contar os nossos pecados. O sacerdote está ali somente como ministro de Deus para nos transmitir o seu perdão. Como Cristo agiu com aquela pecadora adúltera que foi colocada diante de si para ser apedrejada. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esta é a atitude do sacerdote para nos aconselhar e nos conceder o perdão de Deus. Para assim nós termos tranquilidade na nossa consciência. Se temos medo, meus amados irmãos, de confessar um pecado, diz São José Maria Escrivá, ele vai dizer com uma palavra, solta o sapo primeiro. Aquilo que mais te incomoda, você solta a primeira coisa no confessionário, que aí não tem perigo, os outros vão sair com tranquilidade. E assim nós possamos ter esta atitude. Claro, nos vai conceder sim vergonha, mas é uma humildade nos reconhecendo como pecadores. E meus amados irmãos, nós possamos voltar para casa, voltar para a casa do nosso Pai, como o Evangelho da Santa Missa de ontem celebramos São José, mas se fosse no tempo da Quaresma, não fosse dia de São José, o Evangelho seria do filho pródigo. Este homem, este jovem que deixou a sua casa e quando ele chega no fundo do poço, ele lembra de como ele era feliz dentro da sua casa. Assim, meus amados irmãos, possamos ter esta atitude. Muitas vezes nós chegamos no fundo do poço, estejamos no fundo do poço, mas é importante nós lembrarmos como nós éramos felizes na graça de Deus, como nós vivíamos bem, como nós praticávamos a virtude, como éramos felizes. E temos a atitude, eu vou voltar para casa e dizer para o meu Pai, Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de chamar-te teu filho, mas trata-me como um dos seus servos. E nós sabemos a atitude do pai desta parábola. Vai, ao avistar o seu filho de longe, ele já pede para fazer um grande banquete e abraça o seu filho. Esta atitude de Deus conosco, meus amados irmãos, não temos medo dele. Ele é misericórdia, ele quer nos conceder o perdão e faz uma grande festa quando nós nos convertemos. Que nós possamos também pensar neste sentido. Eu quero trazer alegria para Deus. Quantas vezes já trouxe sofrimentos com os meus pecados, com as minhas infidelidades, e eu quero trazer alegria com a minha conversão, com a minha mudança de vida. Que seja esta graça nós possamos pedir a nosso Senhor nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho,